Tudo começou em 14 de julho de 1789. Você lembra o que aconteceu nessa data? Estava lá? Então vou deixar aí uma dica para vocês. Escutem essa música. Ela foi um grande divisor de águas no século XVIII, onde o processo migratório foi uma coisa necessária. Depois, não somente a Revolução Francesa, mas também nós temos a Revolução Industrial. Muitas pessoas saíam do interior, saíam dos campos em busca de trabalho, em busca de uma vida nova. E desta forma, precisavam de lugares e as cidades ficavam superlotadas, faltava comida e assim, obviamente, a higiene não era das melhores na época também e começou a surgir doenças, pandemias. O mundo estava se transformando, então vem o processo migratório ou imigratório para o novíssimo continente, que era a América. Todo o processo migratório do continente americano, os imigrantes que estavam na Europa achavam que iam para a América do Norte, como foram com os ingleses, mas com os alemães. É bom deixar bem claro que a Alemanha, que hoje existe, ela foi criada sua independência só em 1871. Então, quando falamos de Alemanha, não é a Alemanha de hoje, mas são as pessoas que falavam a língua alemã, chamada na época de Prússia. Isso formaria hoje os países da Áustria, Suíça, Suécia, Holanda, Luxemburgo, toda essa região. Então, o processo migratório alemão não é que vieram da Alemanha especificamente, mas sim as pessoas que falavam a língua germânica, a língua alemã. Então, lembrando da Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte vai tomando conta de toda a Europa, de toda a parte da Ásia, da África, colocando sobre todos o absolutismo francês. E o único que engana Napoleão nessa história toda é Dom João VI, que no dia 30 de novembro de 1807, com uma pequena comitiva e sua família de 15 mil pessoas, eu acho que o número era maior, mas colocamos os 15 mil, chovia muito, era barro, era frio em Lisboa, e os navios partem para a colônia chamada Brasil, com a ajuda da Inglaterra. Jorge I tinha interesses nessa região do mundo, então ajudou na fuga do governo do Império Português para a colônia do Brasil. A viagem, dita por muitos, chegou nos anos de 1808 e desde a chegada no Brasil, já os acordos com a Inglaterra começaram. A abertura dos portos, criações de bancos e tantas outras negociatas. Em 1815, o imperador Napoleão Bonaparte é deposto do governo porque ele não conseguiu, sua grande falha foi não conquistar a Península Ibérica. Dom João VI fugiu daquela situação e ele então não tinha muita intenção mais nesse poderio todo. E ele foi deposto então em 1815. Em 1818 chegava no Brasil a arquiduquesa Leopoldina de Habsburg. Ela era uma grande candidata à sucessão do seu pai,
que era o rei da Áustria, né, de Augsburgo, e ela já tinha sido prometida em casamento, mesmo sem a permissão do seu pai. Foi acordos acontecidos com o padre jesuíta, com o governo de Portugal, que a Leopoldina casaria com Dom Pedro I, e o pai caiu numa enrascada, numa arapuca nessa situação. Seus irmãos também não eram a favor e queriam que ela fosse a sucessora do pai, né, do rei da Áustria, ou de Habsburgo na época. Mas Leopoldina, ela foi, durante sua vida, educada por grandes filósofos, grandes professores e alguns jesuítas também. E eles falavam dessa terra do Brasil. E ela teve um sonho na véspera de quando seu pai exigiu dela uma resposta, se ela casaria ou não com Dom Pedro. Se ela aceitasse casar, ele tomaria a decisão positiva, mas ele não desejava isso, ele desejava que ela não aceitasse, e ele assumiria todas as condições do contrato feito pelo padre jesuíta com o governo de Portugal. E naquela noite ela teve um sonho, sonhou com um país onde tinha floresta, era um lugar lindo, e ela disse, então em sonho veio a resposta, vou casar com Dom Pedro. Seu pai ficou triste, seus irmãos também, e ela trouxe, inclusive, dois cachorros dela, né? Que esses vão ajudá-la no dia, praticamente, o último contato que ela teve com Dom Pedro no Brasil em 1828, o qual dizem que ele tentou agredi-la e os cachorros defenderam. Mas isso é uma outra história que não vem ao caso. Então, Leopoldina vem ao Brasil em 1818, e já na chegada ao Brasil ela vai falar com seu sogro Dom João VI que trouxesse para o Brasil seus patrícios, seus contemporâneos que sofriam as consequências da Revolução Francesa e agora alguma coisa da Revolução Industrial, dessa miséria que estava acontecendo na Europa. E Dom João VI, logo que viu a Leopoldina, se agraciou com ela, pela inteligência dela, pela astuta, pela estratégia política que ela tinha, e ela foi sempre um calo no calcanhar da esposa de Dom João VI, né, Carlota Joaquina. E as duas nunca se deram bem, a sogra e a nora, tanto que a própria sogra tentou fazer a Leopoldina abortar o filho, né, que seria o Dom Pedro II depois. Também é outra história, não é o caso de agora. Então ela disse, sogro, traz para cá os meus patrícios que sofrem as consequências, né, das guerras, das fomes, etc. e tal, da Europa. E ele manda vir os imigrantes que vieram e se instalaram primeiramente, já a partir de 1820, 18, 19 e 20, cidades como Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, sul da Bahia, né? Inclusive na Bahia tem um povoado chamado Leopoldina, em homenagem à própria, essa que será a nossa imperatriz depois. Em 1821, Dom João VI volta para Portugal e deixa aqui o príncipe regente Dom Pedro I, que, amando da Leopoldina, em 1822, no dia 7 de setembro, ela manda mensageiros dizer a Dom Pedro que proclamasse a independência do Brasil. E assim ele vai obedecer, ele vai fazer. Então, Leopoldina foi a grande mulher do Brasil, Leopoldina de Habsburgo. Proclamar a independência, mas agora tem um problema. Quem é que vai nos proteger da fúria de Portugal? Lembrando que nossas costas eram todas espanholas, né? Tivemos o Tratado de Madrid de 1750, que não deu certo. Portugal e Espanha fizeram acordos e depois tentaram se desfazer. Tivemos aí o Tratado de Ildefonso em 1777, ou seja, tinha muitos acordos anteriores que não estavam de acordo, não estava dando muito certo. Então, precisava de um exército. O Brasil, independência, precisava de alguém que protegesse suas fronteiras, protegesse até mesmo o seu povo. Então, entre um cotovelaço e um joelhaço, a Leopoldina diz, mas Pedro, meu querido, meu amor, por que tu não faz como teu pai, meu sogro, traz para cá mais migrantes e assim formamos a exércita do Brasil? Pois, Leopoldina, uma ótima ideia. Então, em 1823, Dom Pedro I vai contratar o Major Jorge Antônio Schaffel, que era chamado, ele era um militar, ele era um comerciante, ele era um mercenário, ganharia por homens que viessem ao Brasil, ele era de Hamburgo, da hoje conhecida Alemanha,
para contratar homens para formar o exército do Brasil. Pense comigo, qual governo estrangeiro vai liberar a saída de homens para formar um exército em outra nação? Schaffel foi preso, mas como tinha amigos na corte, conhecia muitas pessoas influentes do reino, ganhou a liberdade, mas com a seguinte orientação: se tu voltares a falar em imigrantes para ser soldados no teu país, tu voltarás para a cadeia e não sairás mais vivo de lá. Mas Schaffel, como disse, ganhava por homens que chegassem ao Brasil. Era esse o acordo com Dom Pedro I. Então ele vai mudar a estratégia. Ele vai um pouco para o nordeste, um pouco nordeste da Alemanha hoje, na província de Mecklenburg, né? E lá ele conhecia o Joseph, que era o presidente daquelas terras. Mas o Joseph já tinha ouvido falar sobre essas tentativas de Schaffel de contratar homens para formar um exército. E eis a conversa dos dois. Ô grande amigo Joseph, tu me convida muitas vezes para passar em tuas terras, para te visitar, mas tu sabe que eu sou um homem de negócio e quase não tenho tempo. E agora eu estou passando por aqui e vim te dar um abraço. Vá lá, seu larápio, sem vergonha mentiroso. Eu sei que tuas intenções são outras. Tu busca homens para formar uma exércita no Brasil. Se tu falares nisso, eu te ponho na cadeia e tu não sai mais livre de lá. Calma, amigo Joseph, eu percebo que você está um pouco nervosa. Aquelas alemoas de Hamburgo de nada entendem. Eu busco de fato homens, mas desde quando para ser soldado? Desde quando? Mas sim para serem colonos nas terras do Brasil. Então se for assim, podemos conversar. Eu tenho muita gente aqui para mandar embora mesmo. Mas eu pergunto, os homens, as pessoas que saírem aqui de Mecklenburg para o Brasil vão ganhar alguma coisa com isso? Lembramos que o período do Brasil era de escravidão. Nada se dava, tudo se levava. Mas é claro, amigo Joseph, Nossa Majestade Dom Pedro é um homem bom, generoso, um homem de um coração puro. Mandou dar 6 coisas para cada migrante que for para o Brasil. Vão ganhar suas terras, suas casas, animais domésticos para ter o leite, os ovos, a carne. Vão ganhar algumas sementes para plantar e ferramentas também para lidar com a terra. E nós sabemos que vocês são de uma igreja que houve um cisma em 1517 com Martim Lutero, a igreja luterana. Lá no Brasil não tem muita dessas igrejas, mas as que existem, amigo Joseph, tem as suas igrejas grandes, bonitas, enquanto a sínodo católico toca de hora em hora das luteranas de 15 em 15 minutos. Então assim, se for, eu te mando quantos migrantes tu precisa, mas os homens que forem deverão ir acompanhados de suas mulheres e filhos. Schaffel não precisava dessa prole toda, dessa gentarada, mas não teve escolha. Não tem problema, amigo Joseph. O Brasil é grande e tem terra para todo mundo trabalhar. Mas tem mais alguma coisa. Agora tu tá exagerando. Que seja a última coisa, amigo Joseph. Os migrantes que forem para o Brasil saindo de Mecklenburg deverão ser aqueles que estão presos nas minhas cadeias, os primeiros. Ladrões, mercenários, prostitutas, assassinos. Tem até políticos que querem me tirar do governo. Tu tem que levar todos esses no primeiro navio. Tu aceita? Schaffel viu que era um péssimo negócio, mas pensou. Se estão presos, são homens que conhecem armas de fogo, sabem lutar e dando um trato serão bons soldados. Não tem problema, amigo Joseph. Ladrão que rouba de ladrão tem 100 anos de perdão. Vão dar uma segunda chance a eles.